que a paz do Senhor vos encontre nessa manhã. Hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 38, no tema A crueldade do pecado e a benevolência de Deus. O Salmo dá conta de que Davi admite estar em pecado e debaixo de culpa. Verso 4 ele diz: minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Por isso, ele já inicia o salmo pedindo um abrandamento da disciplina de Deus. Verso 1 ele diz: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se gravaram sobre mim e a tua mão sobre mim desceu. Queridos, essa crise espiritual gerou uma instabilidade emocional tamanha em Davi que ele passou a apresentar alguns sintomas de depressão. O abatimento emocional fez andar curvado. O seu tema era o lamento o dia todo. Verso 6 ele diz: estou encurvado, estou abatido, ando lamentando todo dia. E esse estado de abatimento, irmãos, começou a gerar nele um estado de ansiedade. Verso 8 diz: ele estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. E com essa ansiedade veio a taquicardia, o coração acelerou, começou a bater muito rápido e veio sobre ele uma sensação de desmaio, de luz que foge. Verso 10 ele diz: o meu coração dá voltas e a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. São sintomas de um processo de entristecimento, de um estresse ou de uma depressão. E logo começaram a surgir as enfermidades físicas como derivação dessa alma conturbada, doença de pele, dores reumáticas, problema nos ossos, corpo febril. Verso 3 ele diz: não há parte sã na minha carne, nem há paz em meus ossos, as minhas chagas cheiram mal, estão corruptas, porque os meus lombos estão cheios de ardor, diz o verso 7. Queridos, essa narrativa de sofrimento de Davi bem revela a crueldade do pecado. Ao darmos guarida ao pecado, nós acumulamos a culpa e uma expectação de juízo da parte de Deus. E isso tudo gera um profundo desgaste emocional que acaba produzindo em nós aquelas chamadas doenças psicossomáticas, aqueles sintomas sem causas objetivas para os quais remédios e exames não resolvem, porque elas residem na alma, na emoção, no espírito. Somos esse ser holístico. Um problema espiritual gera problemas emocionais que, por sua vez, derivam em enfermidades físicas. Contrário senso, irmãos, quando estamos bem, espiritualmente falando, essa condição estabiliza as nossas emoções e resultando numa saúde integral. Por isso, precisamos cuidar bem da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico. Os irmãos sabem que é comum num quadro como esse o afastamento de parentes, de amigos. Por isso Davi, deprimido, enfermo, quando mais precisava de uma mão estendida, foi abandonado. Verso 11 diz: os meus amigos e meus propíncos, ou seja, vizinhos,
afastaram-se da minha chaga e os meus parentes se põem em distância. Essa é mais uma crueldade do pecado. Ele gera um quadro tão deprimente que acaba afastando pessoas da nossa convivência. E como se não bastasse para Davi, ele ainda está sofrendo pressão por parte dos inimigos que queriam tirá-lo de circulação, e enquanto não conseguiam, eles usavam a estratégia da difamação. Verso 12 diz: também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam, e imaginam astúcia todo dia. Esses inimigos eram reconhecidamente fortes e sem causa o odiavam. Verso 19 diz: mas os meus inimigos estão vivos e fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Irmãos, às vezes nós acumulamos desafetos na vida por causa de alguma atitude nossa contra esses desafetos. Mas às vezes somos vitimados por um ódio sem causa, por uma antipatia gratuita, patrocinada pelo inimigo, se aproveitando da fraqueza das pessoas que assim procedem. E mais, nesse tempo difícil, Davi se viu cercado de ingratidão. Verso 20 ele diz: os que dão mal pelo bem são os meus adversários. Ou seja, Davi fazia o bem e recebia em troca o mal de algumas pessoas. Bem, até aqui com Davi aprendemos que o pecado é cruel e pode desencadear consequências desastrosas para a nossa vida emocional, física e relacional. E que o inimigo, que é do partido do quanto pior, melhor, ainda se encarrega de ingerir pessoas para nos molestar, se aproveitando de nossa ocasião de vulnerabilidade. Mas com Davi, nós também podemos aprender que algumas atitudes podem nos ajudar a sair desse quadro e experimentar a benevolência de Deus. Em primeiro lugar, Davi enfrentou esse quadro de crise com arrependimento, seguido de confissão. Verso 18 ele diz: porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então, se você, como Davi, discerne estar sob disciplina de Deus em razão do seu pecado, isso é um bom sinal. Porque conforme a palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 10, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, para o livramento, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Então, se você, como Davi, sente tristeza em razão de uma culpa real, isso também é um bom sinal. Significa que o Espírito Santo ainda tem vez e voz no seu interior. Por isso, a chance para você, como houve para Davi. Segundo lugar, Davi enfrentou seu quadro de crise com uma atitude de fé, processando tudo na presença de Deus em oração. Já que sabe não poder contar com amigos e parentes e ainda sofrer pressão dos desafetos, ele procura alguém para falar, alguém para desabafar, alguém para pedir ajuda. E nessa história, irmãos, só sobrou Deus. Verso 21, ele diz para Deus: não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação, meu livramento. Queridos, como o pai da parábola do filho pródigo
contada por Jesus, o aguardava de braços abertos para ouvir sua confissão e em seguida restaurá-lo. Assim Deus está de braços abertos para todo aquele que, arrependido, confessa o seu pecado e busca nele a restauração. E como Davi lidou com seus adversários, irmãos? Davi os enfrentou com 3 atitudes pacíficas. Primeiro, ele decidiu não dar réplica aos seus inimigos. Verso 13 ele diz: mas eu, como um surdo, não ouvia, e como um mudo, não abria boca. Verso 14 ele diz: assim como homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Queridos, toda vez que apliquei esse princípio em minha vida no enfrentamento de um ódio sem causa, de uma antipatia gratuita, eu me dei bem. Não é fácil, porque nossa carne deseja o revide, a réplica, mas esse é o caminho de sabedoria que nos protege sempre, irmãos. Porque sem réplica, o conflito perde força. Quando o inimigo se percebe falando sozinho, ele se cala. Segundo, ele crê na justa e soberana intervenção de Deus. Em outras palavras, ele abre de mão da própria justiça, voltada para o revide, para a vingança, e entrega tudo nas mãos do reto juiz. Verso 15 ele diz: porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirá. Porque dizia eu: ouve-me, para que se não alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. E terceiro, ele decide que apesar de tudo e de todos, ele vai seguir fazendo o que é bom. Verso 20 diz: os que dão mal pelo bem são meus adversários, porém eu sigo o que é bom. Ou seja, eu não vou me nivelar por baixo. Querido, grande risco de nos indignarmos com a prevalência da injustiça feita contra nós é isso. O de nos nivelarmos a ela, achando que não vale a pena sermos justos e bons, fazer o bem o que é bom. Mas, irmãos, continuar fazendo bem o que é bom é a nossa melhor maneira de reagir a toda oposição. Amém, queridos? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que haja em nós o discernimento da crueldade do pecado, que em vez de darmos guarida a ele, estejamos sempre quebrantados a ponto de confessá-los a ti, lançando mão da tua benevolência. E que diante de toda oposição que se levanta contra nós de forma gratuita, como maldade, difamação, ingratidão, possamos enfrentar com espírito de oração, com espírito de perdão, e que tudo isso não nos impeça de continuar seguindo o que é bom em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia e seu restante de semana, guardando e protegendo você em nome de Jesus.